As duas bestas do Apocalipse, parte 2. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos ouvintes, agora e para todo sempre. Nós estamos aqui para dar continuidade a este assunto um tanto quanto glorioso, esclarecedor, revelador, de um dos grandes mistérios da Bíblia Sagrada. Nós queremos, ouvintes, ler aqui em Apocalipse capítulo 13, é onde que nós estamos embasando o nosso ensinamento, as duas bestas de Apocalipse capítulo 13. Nós já falamos, aqueles que já nos ouviram falar sobre a primeira besta, nós só vamos recapitular um pouquinho e vamos falar da segunda besta. Então em Apocalipse 13 fala, não é? Daquela besta que subiu do mar. Primeira coisa, ela subiu do mar, ela tinha 7 cabeças, e uma de suas cabeças fora ferida com ferida mortal. Apocalipse 13, versículo 3. E ela reviveu da sua chaga mortal, e nós explicamos que aquilo era o Império Romano, como nós provamos na primeira mensagem, a primeira besta, que é a Roma Imperial. É a Roma Imperial. Ela, como Roma Imperial, ela foi destruída, ela recebeu uma ferida mortal pelos bárbaros, que a atacava continuamente, foi até que ela não resistiu mais, e ela morreu como a Roma Imperial e ressuscitou como a Roma religiosa, a Roma papal. E nós provamos, vocês viram a primeira besta, a mensagem da primeira besta. Agora veja, nós vamos entrar em Apocalipse no capítulo de número 13, versículo 11. Aqui fala da segunda besta. E vi subir da terra outra besta. Eu quero chamar a atenção, meus ouvintes, que a primeira besta subiu do mar. Você lembra que eu te expliquei, dentro da própria escritura, o que significa mar? Mostra que são multidões de povos, línguas e nações. Uma das coisas que eu quero destacar, Deus, ele não precisa de intérprete. Deus é o seu próprio intérprete. Vê? E a própria palavra interpreta a palavra. Aí você toma o próprio Apocalipse 17, versículo 15, você vai ver que as muitas águas em que se assenta a mulher, a prostituta, são povos, línguas, nações e tribos, não é? Mostrando que são as muitas águas. Estava a gente dando essa pincelada. E essa segunda besta, ela subiu da terra. Por quê? Porque ela levantou de um lugar onde não tinha povos. E eu vou explicar, é claro, nosso assunto é esse. Ela levantou de um lugar que não tinha povo. Por isso que ela levantou-se da terra. Apocalipse 13, 11. Outra coisa, ela tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro. O que significa esses 2 chifres? Semelhante a um cordeiro. Poder eclesiástico e poder civil. E eu quero provar que esta besta é os Estados Unidos. Como nós provamos que a primeira besta que subiu do mar é Roma, era a Roma Imperial, recebeu uma ferida mortal e ressuscitou no poder espiritual papal. E nós queremos mostrar que essa segunda besta é os Estados Unidos das Américas. Quero mostrar isso com muita precisão, provando. Eu estou aqui com a bandeira dos Estados Unidos, eu estou aqui com a nota de $1. Eu quero provar, estou com várias mensagens aqui. Eu estou com a apostila aqui, a história dos Estados Unidos. Está tudo aqui conosco, não é? Então nós queremos mostrar isso com muita precisão. Nós queremos mostrar isso com muita precisão, para não deixar dúvida. E aquilo que Deus te der, a posição que você tiver que tomar, a atitude que você tiver que tomar depois de ouvir essas verdades, aí já é com você e Deus. Eu estou com várias mensagens aqui do profeta chamado William Marion Branham. Vocês vão ver que coisa tremenda. Então veja, ainda em Apocalipse 13, 11, tinha 2 chifres como cordeiro, porém falava como dragão. Falava como dragão. O que significa isso? O que significa isso? Mas vamos provar isso aqui, ouvintes. Vamos provar que essa besta é os Estados Unidos. Nós falamos na primeira mensagem que besta na Bíblia significa fera, ou então poder. É um poder simbolizado por uma fera.
simbolizado por uma fera. Apocalipse 13, no versículo 2, fala que aquela besta que subiu do mar, ela era semelhante, não é? Semelhante ao leopardo, os pés como de urso, a boca como de leão, e assim sucessivamente. Você mostrando porque é uma fera. E essa besta aqui, uma vez que é um poder, a primeira besta é uma nação, a segunda também não deixaria de ser outra nação. Qual é a maior nação do mundo? A maior nação do mundo, politicamente falando, economicamente falando e militarmente também falando, é os Estados Unidos das Américas. Não tem nação. E deixa eu te provar, aqui na história dos Estados Unidos, é um país relativamente jovem. A independência dos Estados Unidos fora declarado em 4 de julho de 1776. Ele tornou-se independente. Porque, veja, ouvinte, independente por quê? Primeiro, essa nação surgiu, foram algumas pessoas que saíram da Inglaterra, porque elas queriam servir a Deus, elas queriam liberdade de religião, e ali na Inglaterra não estava tendo. Então eles saíram, eles subiram da Inglaterra, vieram da Inglaterra, chegaram ali nos Estados Unidos, não tinha os Estados Unidos, que ali era uma terra sem povos, tinha alguns índios ali que dominavam aquela terra, e eles simplesmente colocaram os índios, né, para correr e tomaram posse da terra. Se você notar, os Estados Unidos foram fundados sobre 13 colônias. Nós estamos aqui com a história dos Estados Unidos, não é? Foi fundado sobre 13 colônias. Eu talvez não vou conseguir falar o nome de todas as 13, não é? Eu não vou conseguir falar o nome de todas as 13, mas a primeira colônia era chamada Virgínia. Depois veio Massachusetts, veio Nova York, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Nova York, Nova Jersey e Maryland e tantas outras, não é? Agora, veja, são as 13 colônias que tornaram-se independentes em 1776. Aquela besta, aquele povo que veio da Inglaterra, e ali eles fundaram essa nação, essa poderosa nação. E essas colônias, elas viviam assim uma distante da outra, foram até que elas se aproximaram, tornaram os Estados Unidos das Américas. Quero chamar a sua atenção provando a bandeira dos Estados Unidos. Essa aqui é bem pequenininha, mas o Bruno vai arrumar um jeitinho aí depois de mostrar, né, com mais precisão. Mas se você toma essa pequena bandeira aqui e pega qualquer bandeira dos Estados Unidos, entre as listas branca e vermelha, vocês vão encontrar 13 listras. Vocês vão ver que tem 13 listras. A primeira bandeira dos Estados Unidos tinha 13 estrelas, porque as estrelas agora têm aproximadamente 50, 52 estrelas. Cada estrela mostra um estado, uma colônia. Vê? E aparece no capítulo 13 de Apocalipse. Aparece no capítulo 13 de Apocalipse. Meus ouvintes, isso é muito tremendo. Pegando a nota de $1, na própria nota de $1, nós temos uma figura aqui, nós temos essa figura que meu dedo está aqui, segurando. Essa figura mostra, né, um dos símbolos das Américas, que é dos Estados Unidos, que é uma águia. E você vai ver aqui as 13 colônias, as 13 estrelas pequenininhas, que bem pequenininha, mas depois vai ampliar, vocês vão ter uma visão melhor, mas até a nota de $1 mostrando quem é os Estados Unidos. Então veja, a bandeira dos Estados Unidos, 13 listras, a primeira com 13 estrelas, a nota de $1 mostrando as 13 estrelas, e aparece no capítulo 13 de Apocalipse. Isso não pode ser coincidência, meus ouvintes. Isso não pode ser coincidência. Então eu estou falando aqui o nome eu não consigo ler, não é? Eu não consigo ler, porque eu não tenho um curso de inglês, eu não consigo ler as 13, o nome das 13, mas eu já falei algumas aqui, né, que eu domino um pouco mais. Então, meus ouvintes, explorando um pouco ainda, veja, por volta de 1789, os Estados Unidos ele tornou-se oficialmente um estado, né, tornou-se um estado da América. Tornou-se independente, totalmente independente, oficialmente reconhecido. Primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Então, eu quero provar tudo dentro da história e depois voltar. Você vai ver o tanto que nós vamos voltar para a Bíblia, porque essa nação ela foi fundada sobre a Bíblia.
como eu falei. Eles queriam direito de religiosidade, eles queriam adorar a Deus, queriam servir Deus da melhor maneira, não é? E eles saíram da Inglaterra por causa daquela perseguição, vê? E veja, ouvintes, quando eles fundaram esta nação sobre a Bíblia, Deus os abençoou, assim como Deus fez também, porque há uma semelhança muito grande entre os Estados Unidos e a nação de Israel. Israel era um povinho, e Deus os tirou da terra do Egito e colocou ali na Palestina, em Canaã, e Deus abençoou aquela nação tanto para que outras nações da terra fossem abençoadas por Israel, assim como Deus abençoou os Estados Unidos para que outras nações também pudessem olhar os Estados Unidos e ser abençoados. Mas eu quero provar que os Estados Unidos vendeu a sua primogenitura, assim como Israel também vendeu sua primogenitura. Eu estou com uma mensagem aqui pregada pelo profeta William Branham, intitulada A Religião de Jezabel. A religião de Jezabel. E nessa mensagem o profeta mostra a semelhança dos Estados Unidos com Israel. Assim como Israel, uma nação poderosa, fundada sobre a Bíblia, fundada sobre a palavra de Deus. E Deus abençoou grandemente, Deus abençoou e abençoou mesmo, para que outras nações desejassem ser como Israel. Mas logo Israel vendeu sua primogenitura, querendo ser como as outras nações. 1 Samuel, capítulo 8, fala isso. Queria um rei como as outras nações tiveram. E Deus deu bons reis para Israel. Assim como os Estados Unidos tiveram bons presidentes, presidentes evangélicos, presidentes cristãos, pessoas justas, santas. George Washington, o senhor Nixon, não é? E tantos outros. Assim como Deus deu também para Israel amados reis, Davi, Salomão, e assim sucessivamente. Vê? Agora, veja, meus ouvintes, Deus abençoou muito. Está aqui no parágrafo de número 34 em diante, a gente vê na religião de Jezabel. E nós olhamos aqui no 39 o tanto que Deus abençoou esta nação, tornando-se a nação mais poderosa do mundo, isso é, o Israel, e assim como os Estados Unidos também, tornou-se a nação mais poderosa do mundo, assim como eu li aqui, né, na história dos Estados Unidos, por volta de 1850. No 1850, Israel tornou-se a maior potência econômica e militar. Econômica e militar. Não tinha nenhuma nação que pudesse sobrepujar os Estados Unidos da América. Então, industrialmente, 1961, então, Estados Unidos tornou-se em 1861, os Estados Unidos tornou-se uma nação independente, totalmente independente, uma força industrial, econômica e militar invejável. Olha como que Deus abençoou, fazendo dela uma superpotência. Fazendo dela uma superpotência. Por quê? Essa besta. Por que é chamado de besta? Por que é chamado de besta? Eu quero repetir isso. É chamado de besta porque é um poder. E não existe nação que se compara aos Estados Unidos da América. Agora, meus ouvintes, a triste história é essa. Por quê? Uma nação tão abençoada por Deus, tinha 2 chifres como cordeiro, porém começou a falar como dragão. E vocês lembram que na primeira mensagem eu falei o que é o dragão? De Apocalipse capítulo 13, no versículo de número 4, fala que o dragão deu grande poder à primeira besta, e o dragão é o diabo, eu mostrei. E eu mostrei que Roma também simboliza o dragão. Apocalipse capítulo 12, nós citamos. Agora você tem a triste notícia de ver um país cristão, 2 chifres como cordeiro, poder eclesiástico, poder civil. Todos os presidentes dos Estados Unidos, eles eram evangélicos, cristãos, até na década de 1960. Quando então, os Estados Unidos, eles liberaram as mulheres para votar, nada contra as mulheres, mas elas não votavam nos Estados Unidos. E quando foi liberado, sabem quem elas votaram? Porque quem estava concorrendo era o senhor Nixon, crente, evangélico, e John Kennedy. Ele era católico, nada contra os católicos, mas eu preciso esclarecer isso. O que tinha uma nação cristã votar no homem que não tinha nada a ver com a religião deles? E as mulheres votaram por causa da beleza de John Kennedy. Vê? Colocando o homem errado no poder, levando a nação dos Estados Unidos
a vender a sua primogenitura. O profeta William Branham entra muito nesse assunto, ele fala muito disso. Então começou agora aquilo que era como um cordeiro, começou a falar como um dragão, começou a ser semelhante à primeira besta. Aí, seguindo aqui na Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 12, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Vê? Os Estados Unidos, fazendo com que toda a terra, está escrito na sua Bíblia, Apocalipse 13, versículo de número 12, e eu quero, ouvintes, eu quero frisar bem as escrituras para que você possa examinar. Eu quero frisar bem, chamar muito a sua atenção para que você possa examinar as escrituras, para você ver que aquilo que nós falamos é a verdade. Então veja. Aí o versículo 13 fala: e faz grandes sinais, de maneira que faz fogo descer do céu à terra à vista dos homens. Essa segunda besta, os Estados Unidos, ela faz... E eu quero esclarecer tudo dentro daquilo que nós dominamos, porque eu sei o que eu estou falando e eu sei onde que eu estou firmado. Porque eu sei que multidões de pessoas ouvirão essa mensagem e que Deus possa te revelar o que Ele está fazendo nessa era, te chamar para a verdade, porque eu quero te falar uma verdade, meu ouvinte. A Bíblia fala em São Mateus 24, versículo 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, fazendo tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os eleitos. Mas se você é um eleito, você jamais será enganado. Por isso que em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, diz a Bíblia ali que todos que habitam na terra irão admirar a besta. Eles admirarão, e eu quero entrar nisso profundamente. Apocalipse 17, 8, lê para você ver. A besta que viste já não é, subirá do abismo e irá à perdição. Eu não tenho nada contra pastor, não tem, mas não tem mesmo, eu amo todos os pastores. Mas quando você vê um pastor no púlpito que não foi chamado, era melhor ele estar vendendo picolé ou varrendo rua na prefeitura, mas se ele está ali só para ganhar dinheiro, se ele está ali sem um chamado divino, olha, esse homem vai pagar um preço muito caro. Se você não conhece essas coisas que nós estamos falando, embora não é de admirar, isso é revelado aos pequeninos. São Lucas capítulo 10, 21. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Eu perguntei para um amigo meu, ele é advogado e teólogo, ele mexia com seminário. Eu perguntei para ele o que significava as duas bestas de Apocalipse 13. Nós não chegamos lá ainda não, e eu pensei, nunca que vai chegar, porque se não reconhecer a mensagem da hora, jamais chegará. O homem é advogado, teólogo, era professor de pessoas, preparando pastores para o púlpito, por isso que o seminário dele fechou. Claro, como é que pode uma pessoa não ser chamado para uma coisa e querer ser uma coisa? Para aparecer? Não sei, eu não sou juiz dele, mas ele não sabia, eu estava dando uma cutucada para me mostrar para ele aquilo que nós temos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, vê? E eu comecei a mostrar para ele o que significava as duas bestas, porque um dia, uma mulher, eu não quero falar que ela é da presbiteriana não, desculpem, mas é porque, veja, eu estava falando para ela das duas bestas, e ela virou e falou assim: o meu pastor falou que a besta aqui de Apocalipse 13 é o computador. Eu falei: é? Mas quando o João viu essas bestas aqui, não tinha nem bicicleta, não tinha nem maquininha de calcular, como é que tinha computador? Aí eu perguntei para ela assim, para dar uma beliscadinha, não é verdade? Falei: senhor, mas engraçado, são dois computadores, porque em Apocalipse 13 fala de duas bestas. Aí ela fez assim com a sua cabeça: ele que falou. Falei: então se vocês ouvem um falso profeta, se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Pega São Mateus 15, versículo de número 14, não é? Jesus falou: pode um cego guiar outro cego sem que ambos caiam no buraco? Que coisa, né? Que coisa, né, meus ouvintes? Agora tem que ter uma verdade da Bíblia, saber o que são essas duas bestas. Então provei. Primeira besta, Roma. Segunda besta, que é um poder, Estados Unidos. Segunda besta, Estados Unidos. Tá provado, tá aqui, ó. Tá na estrelinha, tá na bandeira. Eu mostrei no dólar. Eu tô mostrando na história. Vê? Tô mostrando dentro da mensagem. E principalmente dentro da Bíblia. Como é que você vai escapar disso? Agora veja você. É muito interessante isso aqui, Apocalipse 13. O versículo de número 13. É engraçado, né? 13, Bruno. E ainda veja você, e aparece no capítulo 13 de Apocalipse.
com a bandeira com 13 listras. Oh, que coisa! E a primeira bandeira, 13 estrelas, e o dólar mostrando aqui 13 estrelas, simbolizando as 13 primeiras colônias. Oh, que coisa! Agora, meus ouvintes, faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Que fogo é esse? Que fogo que os Estados Unidos faz descer do céu? Não sabe que fogo é esse, não? Não sabe que fogo é esse, não? Inclusive esse fogo que ela faz descer, estou aqui com a história, vou te mostrar agora. E se vocês quiserem saber mais, ouvintes, eu estou com a mensagem do profeta William Branham, inclusive aquelas que vieram dos Estados Unidos para nós. Vocês devem adquirir isso. Agora eu estou falando para aqueles que conhecem a mensagem. Estou com a mensagem aqui, marca da besta e selo de Deus. O profeta William Branham pregou. Ele pregou essa mensagem nas Assembleias de Deus. Olha a época que ele pregou. Pregada pelo nosso precioso irmão Branham no templo das Assembleias de Deus, em Long Beach, que significa Praia Longa, estado da Califórnia, em 17 de fevereiro de 61. Aqui está. É só olhar a data aqui. Estou mostrando tudo, estou deixando tudo muito bem documentado. Pregou dentro das Assembleias de Deus, marca da besta e selo de Deus. E você, batista, metodista, luterano, assembleano, presbiteriano, da Deus e Amor, da quadrangular, da católica e tantas outras que eu não conheço, a adventista, a testemunha de Jeová, todos vocês que estão me ouvindo e tantas outras religiões, eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos vivendo um momento, na primeira mensagem, a primeira besta. Primeira mensagem nós mostramos em primeira carta de João 3, no versículo 10. Lá está escrito: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então existem duas correntes de povo. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Os de Deus têm o selo de Deus e os do diabo têm a marca da besta. Só que os do diabo é tão crente que, se possível for, enganaria até os eleitos. São tão crentes que, se possível, enganaria até os eleitos. Ouvinte, aqui é que você vai ter que filtrar a coisa, porque é muito parecido com a verdade. Aí eu quero repetir para você novamente. São Mateus 24, versículo 24. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, fazendo tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os eleitos. Por quê? Porque é muito parecido com a verdade. E o que vocês vão ouvir agora nos próximos minutos, isso vai definir se você vai ser arrebatado ou se não. Se você é de Deus ou se você não é de Deus. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Se possível for, Satanás enganaria até os eleitos, como eu acabei de falar para você em São Mateus 24, 24. Porque, o meu ouvinte, somente um eleito é que consegue detectar o espírito de engano. Sabe por quê? A primeira carta a Timóteo, no seu capítulo de número 4, lá diz que o Espírito expressamente mostra que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Lembra que eu falei na primeira mensagem? Doutrinas de demônio. Quer ver o que é uma doutrina de demônio? Quer ver o que é uma doutrina de demônio pregada por vários pastores no mundo? Está escrito na carta de São Tiago 2,19. Eu sei que você é crente, você crê na Bíblia. São Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Aí você fala: eu creio, pastor, que Deus é um só. Fazes bem, você está igual aos demônios, porque os demônios creem e estremecem. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque os demônios creem e estremecem. Os demônios sabem que existe um só Deus, mas ele ensina que são três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí eu estava vendo um debate, não é, do pastor Silas Malafaia e outros pastores da denominação Unida do Brasil. Se pode falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Ora, meu ouvinte, se existe um só Deus, eu tenho uma escritura tão gloriosa em carta aos Efésios 4, versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Como o Pai é criando todos, como o Filho ele morreu por todo, e como Espírito Santo ele enche todos, mas é um só Deus, ouvintes. E Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas, não, são três manifestações de um único Deus. Quando ele estava criando, ele manifestou como Pai. Agora, como que ele ia redimir o homem? Uma vez que Deus é Espírito. São João 4, 24 fala que Deus é Espírito e Espírito não tem sangue. Então Deus se fez carne, não é o que a palavra fala?
Não tem nenhuma escritura que fala que o Filho se fez carne, o Pai se fez carne. Vê? E quando ele nasceu na manjedoura, São Lucas 1,35, ele será chamado Filho de Deus. Olha o verbo ser, será. Será chamado Filho de Deus. Não é que, porque na eternidade ele é Pai. Isaías 9,6. Lá na eternidade ele é chamado Pai da eternidade. Mas da manjedoura ele foi chamado Filho, vê? Então, meus ouvintes, então veja, eu vou deixar isso aí, porque nós temos muita coisa. A primeira mensagem que nós pregamos já fala muito disso. Mas veja vocês, ele faz fogo descer da terra, faz fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não queria entrar, não. Mas quando houve aquele ataque, naquela praia ali de Pearl Harbor, que os japoneses atacaram os americanos, e eles foram forçados, segundo a história mostra, a entrar na guerra. Então veja, os Estados Unidos, pela primeira vez na história da humanidade, a bomba atômica foi experimentada em 2 cidades no Japão, Hiroshima e Nagasaki, ao fogo descendo do céu. Por quem? Pela besta. Olha o fogo. Isso aqui, quando eu vi isso, ouvintes, eu francamente, eu louvei a Deus, eu glorifiquei a Deus. Sabe por quê? Porque, meu ouvinte, está revelado quem foi a primeira nação a fazer fogo descer do céu à terra à vista dos homens, se não Estados Unidos. Medita nisso, ouvintes. Aí quando essa bola de fogo caiu do céu, 6 de agosto de 1945, ali foram as duas cidades atacadas, de maneira que, instantaneamente, 300 mil pessoas morreram, perderam suas vidas, ali em Nagasaki e Hiroshima, e esses ataques, não obstante, causaram as mortes imediatamente, instantaneamente, de 300 mil pessoas, e um número indeterminado de vítimas posteriormente, devido à contaminação pela radiação. E até hoje, crianças nascem cancerosas ali no Japão por causa do efeito da radiação liberada pela bomba atômica, pelas bombas que explodiram ali em Nagasaki e Hiroshima. Então, eu estou esclarecendo tudo, pegando cada escritura, vê? Essa primeira nação, quero frisar isso para você, não é? Primeira nação que fez fogo descer do céu à terra à vista dos homens. Agora veja o 14, Apocalipse 13, 14. E enganos que habitam na terra com sinais que lhe fora permitido que fizessem primeiro em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Eu quero agora, isso aqui talvez vai ferir muito sentimento, mas vai esclarecer muitas pessoas. Isso aqui vai ferir muito sentimento, vai fazer pessoas me odiarem, mas vai fazer pessoas me amarem. Porque veja, essa segunda besta, ele faz com engana os moradores da terra para que faça uma imagem à primeira besta. O que é uma imagem? Imagem, para começar. Imagem é quando você olha no espelho, você vê o que é uma imagem. Olha no espelho, aí você vai ver o que é uma imagem. O que é a imagem da besta? Olha o que é a primeira besta, que você vai saber o que é a imagem erigida da besta. Eu tinha que ter tempo aqui para pegar a mensagem do profeta William Branham. O princípio e o fim da dispensação gentílica, que começou com o reino de Nabucodonosor, com aquele sonho que ele teve daquela estátua, registrada no capítulo 2 de Daniel. Aquela grande estátua, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a coxa e os quadris de bronze, e as pernas e os pés, parte de barro e parte de ferro. Cabeça, reino babilônico, que são os reinos gentílicos. O tórax e os braços prata, mostrando os Medo e Persa. Os quadris mostrando bronze, Grécia. E as pernas, parte de barro e parte de ferro, o Império Romano.
E aquela pedra que Daniel viu cortada assim, o auxílio de mão, ela não bateu na cabeça da estátua, bateu nos pés da estátua, porque quando Cristo veio, quem estava dominando era Roma. Quem estava dominando era Roma. Então, meus ouvintes, olha que coisa tremenda, porque isso aqui fará com que pessoas me amam e fará com que pessoas me odeiam e nem sequer vão me ouvir, continuar ouvindo. Mas se você quer ouvir um pouco mais de Deus, preste atenção nisso, porque essa segunda besta, esses Estados Unidos da América, ele faz com que todos, ele engana os habitantes da terra, com sinais que lhe é permitido fazer, e ele fala para os moradores da terra, erguer, erigir, levantar, fazer uma imagem à besta. A primeira besta, aquela que foi ferida com ferida mortal. Fazer uma imagem a Roma. E você lembra, a Roma imperial, ela foi morta, ressuscitou como Roma papal, como Roma espiritual. Agora nós estamos vendo Satanás trabalhando através dos Estados Unidos para fazer o quê? Para fazer uma imagem à besta. Então, você lembra que nós falamos? A primeira besta. O que essa besta religiosa fez? Ela suplantou a liderança do Espírito Santo. Ela superou a liderança do Espírito Santo e colocou uma hierarquia humana, um papa, e depois um cardeal, um arcebispo, um bispo e assim sucessivamente, não é mesmo? E ninguém pode pregar nada na igreja romana porque eles não creem na Bíblia. Você sabe que não adianta você querer mostrar para um católico a Bíblia. Porque eles creem na igreja. É o que a igreja fala. É o que o representante, o presidente deles lá, o papa deles falam. Eles não querem nem saber da Bíblia. Você pode pegar a Bíblia e falar que não pode adorar a imagem. Eles arrumam direito e falam, não, mas a nossa igreja fala que não tem nada a ver. Nós mostramos que não existe comunhão com santos, com mortos. Eles falam, creemos na comunhão com os mortos. Vê? Não adianta você mostrar na Bíblia. Você pode falar para eles que não tem purgatório. Eles não creem. Eles creem no que a igreja fala. Eles creem no que a igreja fala. A mesma coisa tem acontecido com os evangélicos. A mesma coisa tem acontecido com a imagem erigida besta. Ouvintes, existe uma imagem erigida besta. Você tem que parar para ouvir isso. Você tem que acordar, desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Aí você fala, esclarecer o quê, pastor? Esclarecer o que Deus está fazendo? Para que Satanás não te engane. Para que Satanás não te engane. Porque se possível for, ele enganaria até os eleitos. E você crê que Deus elegeu um povo antes da fundação do mundo? Você fala, eu não creio. Então você não é crente, porque Efésios 1,4 diz, eleitos nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus já sabia quem seria, quem não seria salvo, meu ouvinte. É Deus, não é eu. Eu só estou repetindo a palavra. Aí você quer dizer, Deus é injusto. Ô Barro, que tem você, Barro, para falar com o oleiro, porque fizeste assim? Romanos 9:20. Pega para você ler. Pega Romanos capítulo 9, versículo 20. Então, meus ouvintes, o que é uma imagem erigida besta? O que é uma imagem erigida besta? O que é essa imagem erigida besta? Uma vez que eu provei que besta, a primeira igreja papal, ela suplantou a liderança do Espírito Santo. E como você me ouviu pregar na primeira mensagem, aonde que você vê batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Bíblia? Aonde que você vê a palavra Trindade na Bíblia? Aonde que você vê escrito na Bíblia que Jesus é a segunda pessoa da Trindade? Aonde que você vê a palavra Trindade na Bíblia? Isso veio de Roma. Nós provamos pelo Papa São Damaso. Se você não assistiu a primeira mensagem, assiste ela. Você deve assistir. Você vai inteirar desses assuntos. Aonde? Aonde que está a doutrina da Trindade na Bíblia? Onde que está a palavra Trindade? Onde que está a primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade na Bíblia? Não tem, não acontece. Agora, engraçado, como eu falei na primeira mensagem, Apocalipse 1,17, Apocalipse 2,8, Apocalipse 22,13, eu repito, Apocalipse 1,17, Apocalipse 2,8 e Apocalipse 22,13, Jesus está falando, eu sou o primeiro e o último, eu sou o primeiro e o último, eu sou o primeiro e o último, quer dizer, antes de mim não teve Deus e depois de mim não vai haver nenhum Deus. Ouvintes, para ouvir isso. Pega Isaías 43:10. Vós sois minha testemunha, que antes de mim não houve Deus, e depois de mim nenhum Deus se formou, nenhum Deus se haverá. Aí se Jesus disser o primeiro e o último, estou provando dentro da Bíblia. Ele é o primeiro, ele é o último. Isso está na Bíblia. Aí você fala, mas a minha igreja, seja ela qual for, minha igreja fala que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Então sua igreja é a imagem erigida besta, gente.
Sua igreja é a imagem erigida da besta. Se Satanás não faz com que você adore a besta, adore só a imagem da besta. Porque em São João 4:24 está escrito assim: Deus é espírito. Importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. O que é a verdade? Porque você vai para a igreja pentecostal, você vê os crentes tudo adorando Deus em espírito. Pula, fala língua, nada contra porque eu falo e pulo também. E rola no chão e corre no corredor. Mas quando chega com a verdade da palavra, eles negam. E olha, em espírito você adora Deus muito bem. Fala em língua, arrepia, chora, glorifica. Mas e a verdade? Porque Deus está procurando quem adora em espírito e em verdade. O que é a verdade? São João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a Bíblia é a verdade. Romanos 3:4. Romanos 3, versos 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Verdadeiro é a palavra, o resto é mentira, meu ouvinte. Seja quem for, seja qual pastor, o bispo, o papa, o missionário, o evangelista, se falar uma coisa contra a palavra, ele é falso, ele é mentiroso, e eu fico com a palavra. E eu estou te provando onde que está a palavra Trindade na Bíblia. Aonde que está a segunda pessoa da Trindade na Bíblia. E eu estou mostrando Jesus falando, não é eu não. É Jesus que está falando. Eu sou o primeiro e último. E ele está te dando Bíblia. Apocalipse 1:17, Apocalipse 2:8, Apocalipse 22:13. É Jesus falando, não é eu. Não é eu falando, é a Bíblia. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Aí você fala, mas a minha igreja, então você deve adorar Deus em espírito e em verdade. Você é um bom membro, você é fiel, mas é fiel à igreja, Deus está procurando pessoas fiéis à palavra. Se possível fora, Satanás enganaria até os eleitos. E o diabo tem usado grandes pessoas intelectualmente falando para difundir essa doutrina. Ela não começou agora não. Você nunca viu um profeta na Bíblia. Você nunca viu um Jeremias, um Ezequiel, um Daniel, um Oséias, Joel, Amós, Obadias, Joana, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonia, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você nunca viu um Abraão, um Isaac, um Jacó, um José, um Davi, um Salomão. Você nunca ouviu esses homens falando a palavra Trindade, falando que existe mais de um Deus. Você nunca viu um apóstolo falando. E a verdadeira igreja de Cristo, sabe qual que é o fundamento dela? Sabe qual que é? Efésios 2:20. Edificado, pois, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Vou repetir para você. Efésios 2, versículo 20. Edificado, pois, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Muitas pessoas estão fundadas sobre a doutrina de Roma. Doutrina da Trindade é a doutrina de Roma. Vê? Tornou-se um dogma da igreja romana no ano 381. Pesquisa isso. Pesquisa na primeira mensagem que eu preguei. Pega documento disso, examina, entra na internet que você vai ver. 381 tornou-se um dogma da igreja católica pelo Papa São Silvestre. Aí, então que diferença existe entre católicos e evangélicos? Os evangélicos têm um pouquinho de luz, mas a palavra fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, como está escrito em Provérbio 4, versículo de número 18, meus ouvintes. Então, aqui está denunciado essa imagem erigida à besta. Uma imagem erigida à besta. Hoje nós estamos chegando no tempo que nós já temos a profecia que ninguém vai poder pregar isso que eu estou pregando, porque o trinitarianismo não vai deixar. Eles pensam que nós somos heréticos. Engraçado, e provando tudo dentro da Bíblia. Você quer ver uma verdade, ouvintes? Olha como é que o povo adora a igreja e não Deus. E Deus está procurando os que adoram em espírito e em verdade. Eu provei que a palavra é a verdade. Quer ver uma verdade, como nós citamos? Primeira carta aos Coríntios 14:34. Convém que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque eles não é permitido pregar. 1 de Timóteo 2:12. Não permito, porém, que a mulher ensine. Pega para você ver. A Bíblia fala que a mulher não pode ensinar, que a mulher não pode pregar. É a Bíblia, não é eu. Aí você vai ver o diabo interpretando a palavra através de alguns pregadores, porque ao invés dos pregadores pegar isso e pregar para suas igrejas, os pastores, sabe o que eles fazem? Eles falam assim, eu não posso falar que estou errado, então vou ter que ensinar uma desculpa. Eles não querem nem saber da alma da pessoa. Não, Jesus apareceu primeiro quando ressuscitou para uma mulher. O que tem isso a ver com pregar? O que tem isso a ver com mulher pregadora? Mas Jesus falou aí de pregar o evangelho a toda criatura, São Marcos 16. Mas com quem que ele falou? Com 11. E eram 11 homens. Não tinha nenhuma mulher, não. Vocês querem arrumar um jeitinho. Vê? A Bíblia fala uma coisa e vocês falam assim, mas a minha igreja permite mulher. Eu vou lembrar que eu estava conversando, eu estava conversando com uma assembleana, eu e o irmão Aguinaldo, conversando com a mulher da assembleia, e comecei a mostrar para ela sobre essa verdade, que mulher não pode ensinar, pegando
Aonde você já viu a palavra anja na Bíblia? Tem? Não tem. Ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia. Não tem esse negócio de anja na igreja, então não tem esse negócio de mensageiro. Tem mensageiro. Deus não muda não, ouvintes. Malaquias 3, versículo 6. Eu, Senhor, não mudo. Aí ela falou assim, nossa, tá muito gostoso o senhor tá pregando. Fala pra mim que eu vou pregar na minha igreja e eu quero aprender isso. Falei assim, mas a sua própria Bíblia fala que mulher não pode pregar. E dei pra ela as escrituras. E ela leu. Mas a minha igreja deixa. Eu falei assim, mas você obedece a sua igreja ou Deus? Meu ouvintes, é duro. Se possível for, Satanás enganaria até os eleitos. E tem mulher que tá ouvindo isso agora, tá ouvindo essa mensagem, já tá ela já tá me crucificando aí. Minha filha, mas eu amo a sua alma, é Deus querendo te salvar. Porque da palavra não pode tirar nada, nem acrescentar nada. Apocalipse 22, versículo de número 18 e 19. Você não pode tirar nada e não pode acrescentar nada. Não tenta arrumar um jeitinho na Bíblia para fazer você pregar, não, mulher, porque tudo bem, você está querendo fazer uma obra para Deus, mas não é a vontade perfeita de Deus. Está revelado na palavra que não pode, vê? E se você não entende isso, escreva para nós, solicite literatura, peça mais esclarecimento sobre isso, vê? Procura na sua cidade uma igreja da mensagem e sonda com o pastor lá que ele vai te ensinar isso mais propriamente. Então, ouvintes, que coisa tremenda quando eu vi isso aqui. Quando eu vi isso, olha o versículo 15, Apocalipse 13, 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos e... Olha aqui, Apocalipse 13, 16. E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Um sinal da besta? Na testa? Ou na mão direita? Alguém fala, pastor? O que significa isso? E se eu te provar para você, crente? Se eu provar para você, crente de igreja denominacional, que você pode estar marcado com a marca da besta na testa ou na mão e não sabe? E se eu falar para você? Como é que é, pastor? E se eu falar para você, se eu te provar dentro da Bíblia que quase que 90% dos evangelhos tem a marca da besta na testa e na mão e não sabe? E se eu falar para você? Como é que é? Eu posso provar dentro da sua Bíblia, que você pode ter a marca da besta e não sabe. Mas eu vou fazer o seguinte, você vai me ouvir na próxima programação, que aí você vai saber o que significa. Que eu quero entrar só nesse assunto. Marca da besta na testa, na mão direita ou na testa. Eu quero entrar nisso e depois vou finalizar com Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Eu vou falar do número da besta, mas vou falar mesmo. Eu estou aqui, eu só vou dar um gostinho na sua boca, um gostinho bom, Eu estou aqui com Vicários Filidei. E eu quero finalizar. Então eu quero provar para vocês, meus ouvintes. E você pode estar marcado com a marca da besta sem saber. Mas Deus te ama tanto que Ele vai te dar uma oportunidade para você livrar da marca da besta, vê? E eu quero fazer agora uma oração, agradecendo a Deus por esse momento e pedindo Ele que te revele essa verdade. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Pai, eu estou consciente que eu vou ter que responder por tudo isso que eu acabei de falar, por tudo isso que foi agora liberado. Essas palavras vão me encontrar um dia. Eu tenho que estar muito consciente, ó Deus, para estar falando essas coisas, mostrando para esse mundo evangélico a hora que nós estamos vivendo. Senhor, aquilo que eu não pude, uma mensagem um tanto que entrecortada, porque vem tantas coisas para a gente quer mostrar tudo, meu Deus eterno. Senhor, eu conto com a graça para que o Senhor possa colocar isso em cada coração, cada semente eleita, para que essa verdade desça no coração. Senhor, e essa próxima mensagem que eu vou entrar, como eu provei agora que o denominacionalismo, Senhor, é uma imagem erigida besta. Hoje o povo não quer nem saber o que a palavra diz, eles querem saber o que a igreja fala. Senhor, mas tu tens uma semente eleita e eu quero que o Senhor revela isso para esta semente eleita, porque esta mensagem é endereçada a este povo que o Senhor escolheu antes que existisse mundo. E eu creio que isso cairá num terreno fértil para que cada semente possa produzir conforme a sua espécie. Senhor,
nós te agradecemos de todo o nosso coração. Ó, querido Deus, aqueles que certamente nós sabemos que pessoas se revoltam ao ouvir uma verdade dessa, porque, Deus, a coisa é tão enganosa que, se possível for, até os eleitos serem enganados. Tem que ser uma coisa muito parecida com a verdade, ó Pai. E às vezes a gente tem que atacar forte para ver se dá uma despertada nessa semente que está dormindo. Eu te agradeço desde já, entregando cada ouvinte desta mensagem em tuas mãos e pedindo, Senhor, o objetivo desta palavra, Senhor, desta mensagem, que possa ser alcançado no nome de Jesus, porque essa palavra não voltará para ti vazia, fará aquilo que te apraz no nome de Jesus.